Capítulo 10. Jesus, amarre o homem forte e libere a colheita. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Mateus 4.16. Em Mateus 4.16, Mateus emprega uma profecia de Isaías para descrever como Jesus sai do deserto revestido de poder, pronto para o ministério público. Não há nenhum credenciamento formal e nenhum anúncio ao grande público. Ao contrário, o ministério de Jesus começa depois de um triunfo crítico e particular sobre Satanás. Depois de 400 anos de gemidos do povo na escuridão pedindo o Messias, Jesus vem. O movimento Jesus chega finalmente. Em pouco, o evangelismo em massa prosseguiria com milagres, sinais e maravilhas. João preparou o caminho, mas é o filho da porção dupla que cumpre a promessa. Mas, ainda não. Duas realidades simultâneas precisam transpirar antes: a humilhação de Satanás, amarrar o homem forte, e a obra interior da filiação comprovada, identidade, identidade, identidade. O resultado final será poder pleno e de tamanho igual no Espírito à medida que Jesus recupera o terreno histórico previamente perdido por Adão e Israel. A colheita vem após o jejum de Jesus. Imediatamente após o deserto, Jesus inicia seu ministério público em sua cidade natal. Sem demora, em termos mais precisos. O movimento Jesus não é um ministério como temos a tendência de pensar dentro de um contexto moderno. Para nós, ministério é, na maioria das vezes, o pastor pregando no domingo de manhã. Se ministério passar a ser avivamento, provavelmente isso quer dizer que a salvação chegou. Em contraste, o movimento Jesus, no qual ele se move sob a unção do Espírito, inclui a libertação total da humanidade pecadora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4.18-19. Mais tarde, o apóstolo João destila a declaração dessa missão em uma única frase: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, 1 João 3.8b. Em outras palavras, para construir algo eterno e justo, Jesus veio antes de tudo para destruir algo escuro e tóxico. Em vista disso, a confrontação com Satanás no deserto deve ser entendida como uma declaração divina de guerra por um homem celestial na terra. Conforme veremos, trata-se de uma batalha da mente. Endireitando nossa mente, como parte do caminho para a cruz, Jesus está prestes a fundir duas passagens com sua própria vida. Mateus 12.29 e 17.21. Fizemos um estudo rápido da última, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum, na história de Maes Shavda, que jejuou e orou para ter autoridade sobre o demônio que atormentava Steve. Em alguns casos, o demônio é tão poderoso que há necessidade de força adicional. Mas, para entender completamente esse versículo, precisamos ler um capítulo anterior, no qual Jesus diz aos discípulos: como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Mateus 12.29. No deserto, Jesus ilumina os dois versículos, porque o princípio aplicado pessoalmente na escala do exorcismo também se manifesta territorialmente, partindo do tamanho de uma região geográfica até o planeta em si. Não é à toa que Satanás é chamado de príncipe deste mundo, João 12.31, o Deus desta era, 2 Coríntios 4.4, e príncipe do poder do ar, Efésios 2.2. Mais que um ocupante, ele está profundamente entranhado, com uma influência tão penetrante e poderosa, ainda que sutil e sistêmica, que a natureza humana em si está dominada por sua influência desde o nascimento. Jesus demonstrará a supremacia do reino no nível sistêmico para demonstrar completamente o poder do reino em nível material. Para tanto, ele não confrontará um demônio pessoal recalcitrante, mas o oponente principal de Deus, o próprio Satanás. Para entender inteiramente o que aconteceu no deserto do Jordão, aprofundemo-nos em Mateus 17.21, provavelmente uma das partes menos compreendidas da Escritura com referência à oração e ao jejum. Um pai levou o filho epilético à presença dos discípulos de Jesus para que o curassem daquela aflição, mas eles não conseguiram libertar o menino. Jesus corrige carinhosamente os discípulos, embora não pareça muito amoroso no início. Ele os chama de geração incrédula e perversa. Essa foi forte.
Você se identificou com eles, certo? Já orou por cura, renovação ou libertação, mas não viu nenhuma mudança? Eu já. Então, como podemos interpretar as palavras de Jesus se não nada mais que uma firme repreensão? O segredo encontra-se no significado de uma única palavra, perversa. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17:17-21. Espere um pouco. Qual é a espécie que sai? Achamos que esta espécie é o demônio, mas um demônio se apresenta como ameaça, seja qual for o tamanho dele. O problema maior é a questão duplamente recalcitrante da incredulidade. O coração humano está infestado de incredulidade, tanto que é necessária uma alavanca para arrancá-la da alma. A incredulidade, bem mais fácil que a fé, é a ruína de todos nós, uma vez que somente a fé é capaz de compreender e receber as promessas de Deus. Nesse sentido, o jejum ativa a guerra com certeza. Indiretamente, talvez alguns demônios não sejam expulsos a não ser pela oração acompanhada de jejum. Mas a causa direta nesse versículo não é sugerir que, pelo fato de nos privarmos de alimentos, os demônios que anteriormente resistiram sairão como se fosse mágica, compelidos a obedecer. Não, ao contrário, como uma árvore com raízes profundas, o demônio tem autoridade territorial na presença do incrédulo, porque esse é o clima original, perpétuo e histórico de nossa rebeldia contra Deus. Desde o Jardim do Éden, e posteriormente evidenciado na permanência obstinada de Israel no deserto, a incredulidade tem sido a maldição da existência humana. Ela é a primogenitora do pecado e o portal dos demônios, pois, por causa da incredulidade, Adão trocou sua posição de filho de Deus com domínio sobre a terra para ser escravo das regras de Satanás, e por causa da incredulidade Israel peregrinou 40 anos no deserto em vez de receber suas promessas. Que tolice! Assim é o veneno da incredulidade, ele mata. Em Mateus 17:17, a palavra traduzida por perversa é o vocábulo grego diastrefo, que significa distorcer, desviar. Significa uma perspectiva distorcida. Na linguagem contemporânea, a palavra perversão tem o sentido de algo profundamente desvairado e moralmente corrupto, mas no grego é um desvio sutil da verdade. Esse desvio, por uma fração de graus, é quase imperceptível até que o tempo e a distância tornem a perversão evidente. Voltando aos tempos da geometria no colégio, ela poderia ser comparada a duas linhas retas com um ponto comum no início que, por um tempo, parece ser uma linha, mas, à medida que se prolongam a uma grande distância, a separação entre elas se torna evidente. Se uma linha é verdadeira, a outra é perversa, mas a diferença só é reconhecida depois de muitos quilômetros. O mesmo ocorre com a geração incrédula. Depois de quilômetros e anos na estrada desviando-nos do projeto original, nem sequer reconhecemos como deveria ser a vida normal com Deus. O que fazemos? Desculpamos, defendemos e justificamos a incredulidade, rotulando-a de sabedoria, discernimento e viabilidade. O resultado é incapacidade. Jesus dá a essa mentalidade o nome de perversa. Fé, não incredulidade, é a vida normal cristã. Depois de ter enviado os discípulos às cidades para curar enfermos e expulsar espíritos, Jesus nunca acrescentou um qualificativo. Mas tomem cuidado com os grandes e feios que, às vezes, exigem jejum. Dessa forma, colocado contra a total experiência do amor do Pai e do poder do Espírito Santo, o maior e o mais feio obstáculo não é um demônio, mas, rufem os tambores, a incredulidade. E, como tal, a força verdadeira do jejum encontra-se em sua capacidade de realinhar nosso pensamento. É a alavanca. Em geral, não podemos estudar nem orar para encontrar uma saída se tivermos uma perspectiva distorcida. Às vezes, a incredulidade não sai, isto é, não se desloca até que uma força superior invada nossos sistemas de crença imatura e carnal. Um homem mais forte precisa entrar nos cofres de nosso espírito para expulsar as falsidades. Resumindo a lição de Mateus 17, o problema dos discípulos não era o poder deles,
Mas sua perspectiva. Não lhes faltava autoridade, faltava-lhes apropriação. Jesus não enfrentou o demônio com nervosismo nem decidiu jejuar para que pudesse lidar com a situação. Ele já havia amarrado aquele homem forte. Embora fosse o Filho de Deus, Jesus expulsou os demônios como homem, igual a você e a mim, exceto que ele prevalecia sobre todas as circunstâncias com verdade, amor e fé. Nós nos desviamos com muita facilidade. Mas o convite da nova aliança diz que devemos progredir de glória em glória na renovação de nossa mente. Se estivermos corretamente alinhados com o triunfo e a autoridade de Cristo, realizaremos as mesmas obras que ele realizou. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Se és o Filho. As lições principais do deserto revelam muitas áreas que precisam ser subordinadas à luz de Cristo, inclusive identidade, herança, missão e autoridade. No entanto, se eu escolhesse apenas uma palavra para resumir esses conceitos, usaria esta: filiação. Satanás atira estas palavras em Jesus, se és o Filho de Deus. Esta é a batalha verdadeira. Quem você é? Você sabe? Identidade é poder, portanto é claro que será contestada. O acesso totalmente dimensional dentro do qual Jesus se movimentava com tanta liberdade estava seguro nos campos de prova do deserto. Satanás, o mais forte dos homens fortes, exceto um, não gosta de ver seu domínio ameaçado. Ele se senta como rei nas portas do Hades há milhares de anos, com despojos humanos destinados a morrer e condenados ao inferno. Se um mais forte não tivesse entrado na casa da terra, a humanidade não teria nenhuma esperança. Essa é a estrutura correta para entender melhor a tentação no deserto, embora nosso entendimento seja quase sempre equivocado. Temos a tendência de interpretar as tentações de Cristo quase como uma narrativa que nos causa grande tensão, na qual Satanás está vencendo Jesus em sua condição de fraqueza física. Interpretamos com base na perspectiva de nossas tendências de sucumbir à tentação, tanto que, quando a história termina, há quase uma sensação de alívio. Ufa! Jesus venceu. Ele não cedeu. Não, meu amigo. Se você pensa assim, não entende o significado do jejum. E mais, não entende o homem. Jesus não está em posição de defesa. Ele está na espreita, um caçador à espera da presa. Ele é o Senhor dos exércitos em forma humana, o capitão dos exércitos do céu, e esses são seus métodos de guerra. Enquanto Mateus e Lucas apresentam uma narrativa mais detalhada do que aconteceu, o relato sucinto de Marcos fornece expressões mais importantes que nos ajudam a entender por quê. Por exemplo, Mateus e Lucas dizem que Jesus foi simplesmente levado pelo Espírito ao deserto, e Marcos relata que Jesus foi impelido para lá. Algumas traduções dizem compelido. A mensagem diz que o Espírito guiou Jesus ao deserto. Durante 40 dias e noites ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia, e os anjos tomavam conta dele, Marcos 1,12. Os animais selvagens e os anjos são também importantes, mas por ora vamos analisar as palavras guiado ou compelido. No grego, a palavra é ekalo, que significa forçar violentamente. Em outra ocasião, quando Jesus expulsou um demônio, ele ekalo o demônio. Agora é o Espírito que ekbal a Cristo ao lugar de provação. O Ser Supremo queria muito enfrentar essa luta, portanto é com alegria que o Pai libera seu temível campeão como um gladiador na grande e silenciosa arena do deserto. Aos 30 anos de idade, Jesus se qualifica para o ministério sacerdotal ativo, vê Números 4,3. 30 anos é a idade que José, o filho favorito de Jacó, sai de uma provação horrível e chega ao lugar de pleno domínio e influência profetizada muito tempo antes, vê Gênesis 41,46. Davi, o antepassado messiânico de Cristo, também foi coroado rei aos 30 anos, vê 2 Samuel 5,4. Na verdade, Jesus carrega consigo todo tipo e sombra da antiga aliança ao deserto. Jesus sabe o que está em jogo, porque tudo converge para quem ele é. Curiosamente, quem ele é já foi definido antes do jejum, não depois, com um grito vindo do céu: Este é o meu filho amado. Cada teste que se segue precisa ser visto sob essa luz. A estratégia de Satanás é tentar Jesus a agir de tal forma que ele negará a palavra do Pai em razão da falta de segurança ou paciência. Afinal, Jesus não havia curado nenhuma pessoa,
Não havia expulsado nenhum demônio nem pregado nenhuma mensagem. Nenhuma água havia se transformado em vinho. Nenhuma árvore havia murchado. Nenhuma tempestade havia sido acalmada. Nenhuma cruz, nenhuma ressurreição, nenhuma ascensão havia ocorrido. Quantos de nós sentimos a necessidade de ser postos à prova, principalmente no ministério? Como podemos ser amados se não fizemos nada para conseguir aprovação? Satanás apela para a mentira. Você é o filho, haja como tal. Faça alguma coisa. Faça o show do Messias. No entanto, o filho não precisa provar nada a seu pai. Ele simplesmente permanece no amor. Antes de qualquer ministério público ou triunfo particular, antes de Jesus realizar qualquer obra, seu relacionamento está seguro em termos de genética, não de realização. Uma das grandes mentiras do arsenal de Satanás é convencer-nos de que Deus ama as realizações humanas mais que aos seres humanos. Mesmo quando Jesus não tinha nenhum currículo, ele tinha o amor do Pai. Jesus não conquistou esse amor, ele o recebeu. Foi levado ao deserto para confrontar o inimigo nesse mesmo terreno. Não é por acaso que, em 2 das 3 tentações, este é o desafio principal: se és o Filho de Deus. Curiosamente, lemos as palavras como um desafio direto. Tu és só filho, prova então que és. Mas no grego isso pode ser também mais sutil e insidioso. Uma vez que és o filho, vai em frente e revela. O terceiro teste segue esta linha: tu conheces a promessa, Jesus. Lança-te deste lugar alto e Deus não permitirá que nenhum dedo teu seja machucado durante a queda. Os anjos te carregarão em segurança até o chão. Se o desempenho valida a aceitação, então minha identidade será necessariamente produto de minhas realizações, as quais, sendo construídas na areia, jamais resistirão aos testes de Satanás. Embora Jesus finalmente demonstre com maestria cada aspecto da queda com muitos milagres e boas obras, aqueles 3 anos e meio de teologia aplicada foram ganhos, em princípio, nos 40 dias amarrando as mentiras. Por esse motivo, embora o conflito seja visualizado externamente entre Satanás e Jesus como um desafio titânico em razão da fraqueza física de Jesus, devemos reverter a equação, porque é exatamente a força dos 40 dias que garante a vitória. Foi precisamente isso que Deus me falou em meu jejum Minerva. A única coisa que pode vencer o poder desse espírito são 40 dias de jejum igual ao de Jesus. Não importa quanto o conflito espiritual pareça externo, a verdadeira batalha é sempre interna. O domínio da vontade e da carne, nosso homem interior submisso ao Espírito de Deus, é onde ocorre o verdadeiro teste. O jejum deliberado destrói nossos centros de poder carnais e transfere a vitória interna para a vitória externa. Todo centro de poder curva-se diante de Cristo. O ministério inteiro de Jesus será simplesmente a manifestação de quem ele é. Nada mais, nada menos. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, não um renegado realizador de milagres à procura de uma plataforma. Não se esqueça disto: no deserto, Jesus escolheu a cruz. Em vez de apenas aguentar a tempestade da tentação, Jesus está expondo habilmente a parte podre de um sistema corrupto de mentiras sobre o qual a humanidade construiu seu relacionamento com Deus, isto é, que os apetites do homem podem realmente alimentá-lo, que os atalhos ao redor da cruz produzirão o propósito pleno de Deus, que a provação é um sinal do desagrado de Deus, que meias mentiras podem ser meias verdades, que a vida interior com Deus é inferior às obras externas, que o caos e as perturbações diluem nossa identidade em vez de, na comunhão com Deus e no mistério renovador da graça, defini-la. Amigo, Jesus não é o alvo nesse confronto, o alvo é Satanás. O diabo é um peixe no anzol nas mãos do Mestre, orgulhoso demais para perceber que, em vez de derrotar Jesus, ele o promove. Atraído pelo deserto, o maligno pensa que pode simplesmente recriar seu sucesso no Éden, mas descobre que no final foi enfraquecido, escondendo-se e aguardando ocasião oportuna. Vê Lucas 4,13. O novo Adão e a fidelidade de Israel. Da mesma forma que o movimento original, um novo e radical movimento Jesus agirá pela fé no poder do Espírito Santo levado a uma medida extraordinária. Será um movimento expurgado de incredulidade, ousando acreditar na verdade de Deus em vez de diluí-la. Esse movimento adotará o jejum prolongado em resposta ao amor não para provar nosso mérito, mas para ganhar uma mentalidade correta.
O jejum é combustível espiritual não por causa dos dias de fome que satisfazem de alguma forma uma exigência, mas porque os obstáculos são removidos e a vida espiritual alça voo. Em vez de nos esforçar para uma correta penitência, somos renovados na efervescência do amor. Aqui Jesus mais uma vez prepara o caminho não com uma nota de aprovação, mas levantando as balizas para assegurar um triunfo completo e total. Marcos diz que Jesus estava com os animais selvagens para nos ajudar a ligar esse cenário a Adão, pondo ordem na criação original. À medida que Jesus começa a fazer uma nova criação, pense no contraste entre Adão e Jesus. Adão foi tentado de estômago cheio no paraíso e fraquejou. Jesus foi tentado em um mundo pecador, mesmo sentindo uma fome terrível, foi vitorioso. Adão fraquejou com comida. Jesus foi vitorioso sem comida. Esse é o início da autoridade de Jesus, mas ainda não é o fim. No segundo teste, Satanás propõe descaradamente que, se esse Salvador pretensioso simplesmente abrisse mão de seu controle territorial, Satanás generosamente lhe concederia toda a autoridade, da mesma forma que um senhor feudal concede privilégio e posição a um vassalo. Jesus não se preocupou em contestar o direito fundamental de Satanás nem os méritos técnicos da proposição. Satanás, o usurpador, por subterfúgio e engano, tinha de fato recebido de Adão o documento de propriedade do planeta. Mas Jesus o recuperaria na maneira prescrita por Deus. Jesus fez isso sendo obediente onde Adão fraquejou e foi fiel onde Israel duvidou. No fim da história, ele dirá aos discípulos que, aquilo que Satanás prometeu, o Pai havia garantido. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28,18b. Muitas pessoas não percebem que Jesus respondeu a cada teste com citações de Deuteronômio, ou seja, com as instruções de Moisés a fim de preparar Israel para finalmente entrar na terra prometida. Por trás delas, enterrados na areia, estão os ossos de uma geração inteira, todos com idade acima de 60 anos, que pereceu por um motivo: incredulidade. Como um resumo retrospectivo de tudo o que havia ocorrido antes, Deuteronômio foi a advertência final de Moisés para que o povo sempre ouvisse a Deus, respondesse com fé e obediência. Assim como a vitória de Jesus corre paralelamente ao fracasso de Adão no jardim do Éden e o cancela, Jesus está também encenando uma recriação do fracasso histórico de Israel para poder reverter sistematicamente a maldição e redimir a promessa. Da mesma forma que Moisés jejuou antes de confirmar a aliança da lei de Deus, o jejum de Jesus é uma preparação para revelar uma nova e eterna aliança de graça. Durante 40 dias, Jesus faz uma peregrinação no deserto semelhante à de Israel, sentindo fome, sede e a tentação de duvidar de Deus. O castigo imposto ao povo de Israel foi de 1 ano para cada dia que os espias incrédulos passaram na terra, portanto de 40 anos para 40 dias. Jesus jejua um dia para cada um daqueles 40 anos, 40 dias para 40 anos, para expurgar o período no qual a humanidade fora escrava das mentiras de Satanás. Creio que foi por isso que Jesus se concentrou em uma pequena passagem de Deuteronômio para responder a Satanás. Trata-se de uma passagem associada à oração muito conhecida chamada Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 6.4. Shema significa ouvir. Essa era a primeira passagem da Torá que as crianças judias memorizavam e a recitavam 2 vezes por dia. Deuteronômio 6:8 contém promessas e encorajamento para tomar posse da terra e advertências para não pôr Deus à prova. Em outras palavras, ouçam e obedeçam. Aprendam com o passado. Reconheçam os grandes perigos da incredulidade que custou 40 anos a seus queridos antepassados. Quando é desafiado a transformar uma pedra em pão, Jesus responde de uma forma um tanto enigmática: nem só de pão viverá o homem. Mateus 4.4. Embora a reação pareça evasiva até entendermos o contexto total extraído de Deuteronômio 8.3, assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus aderiu ao propósito de sua fome, cujo objetivo era treinar a carne a alimentar-se da voz de Deus, não de alimentos. Quando o diabo tenta Jesus a expressar sua filiação principalmente como um privilégio, Jesus interpreta isso como uma obediência disciplinada à voz de Deus. Podemos até dizer que a fome define Jesus como filho de Deus mais que sua capacidade de se alimentar. O pão de Jesus é ouvir e fazer a vontade de Deus.
O ponto central do Shema é: povo, ouça Deus. No entanto, o fato de ter ouvidos não garante que as pessoas ouçam. Quantos discípulos não ouvem nem obedecem? Somente um ouvido aberto é capaz de ouvir verdadeiramente. Êxodo 21 revela que somente a um escravo é permitido ter um furo a mais na orelha. Em Cristo, o escravo real chegou, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, Gálatas 4.4-5. Embora seja o filho, ele abre os ouvidos como um escravo para mostrar como podemos viver como filhos também. Em Isaías, o servo sofredor declara: O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. 50.5. Apesar de Satanás sempre proferir mentiras suaves e astutas, Jesus está em sintonia com uma voz diferente, portanto, nada que venha do diabo é capaz de se projetar nele. O príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Por mim mesmo, nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 14.30, 5.30. De modo semelhante, quando Jesus é pressionado a saltar da parte mais alta do templo, a verdade contida em sua resposta não é simplesmente pôr Deus à prova, mas evitar a maneira pela qual Israel pôs Deus à prova em Massá, vê Deuteronômio 6.16. Para entender completamente essas palavras, leia Salmos 95.7-11 e Hebreus 3:4. Esse tipo de prova é um espírito murmurador e acusador que se recusa a confiar no poder e na bondade de Deus, apesar da evidência desconcertante em contrário. A prova da fome expõe a frágil estrutura interior da pessoa, e é por isso que o jejum prolongado é muito importante se quisermos alcançar níveis mais maduros como filhos de Deus. O jejum é um calço que maximiza a exposição de nosso coração descrente à obra investigadora, terapêutica e fortalecedora de Deus. O jejum escolhido. Creio que a geração do último movimento Jesus tomará a posse da terra de maneira extraordinária. Em parte, porque Jesus expôs completamente o jejum de 40 dias para que não seja mais um deserto amaldiçoado, mas um deserto vencedor. Deixando de vaguear sem fé, mas avançando rumo à perfeição, entramos naquela vitória e participamos dela quando seguimos Jesus no jejum de 40 dias. Essa é a dinâmica a qual fui conectado tão poderosamente no 31º dia de meu jejum Minerva em San Diego. A vitória não foi meu jejum em si, embora a guerra do jejum tenha sido tão crucial que me levou a uma revelação mais profunda da vitória de Jesus. A lição mais poderosa que podemos transmitir à próxima geração é proporcionar-lhe os meios para adquirir este conhecimento de modo empírico. Os pais e as mães espirituais, que conhecem o Senhor intimamente, compreendem não apenas na mente, mas no fundo do coração, que o Deus Pai já venceu a batalha em nosso Senhor Jesus Cristo. Nota 1. A vitória está sempre na cruz, não no jejum. No entanto, na sabedoria de Deus, você certamente percorrerá os aspectos particulares dessa sabedoria por meio do jejum mais que por meio de qualquer outra experiência. O jejum é guerra, porque a cruz gira em torno da vitória. Precisamos adquirir e readquirir essa revelação para poder liberá-la continuamente em oração. No 31º dia, eu não estava festejando minha vitória no jejum, mas a vitória de Jesus. Cada tentação de Satanás foi idealizada para provocar Cristo a mostrar uma forma de poder independente da cruz. Entre as muitas outras consequências negativas, essa teria negado a capacidade de Cristo de transferir identidade e triunfo às futuras gerações. Quando Marcos relata que os anjos serviam Jesus, lembramo-nos de Elias prestes a receber Eliseu. Jesus, o filho da porção dupla, está também levantando filhos e filhas. A herança total de Cristo é levantar um número muito maior de filhos e filhas tão obedientes quanto ele. Pela virtude de nossa união com Cristo, somos aceitos nos mesmos termos que ele, Efésios 1.6, João 17.23. Como filhos genuínos, gerados pela vida do próprio Deus, como irmãos de sangue do Filho eterno, como membros de seu corpo do qual ele é o cabeça e como espírito de seu espírito, como podemos ser levados para mais perto. Cristo é o protótipo divino após o qual esta nova espécie está sendo feita, que deverá ser cópia exata dele, verdadeiro genótipo, mais semelhante a ele da melhor forma possível, para o finito ser igual ao infinito. Nota 2. Agora talvez você entenda um pouco melhor a grandeza da luz da madrugada de Cristo.
O exército da madrugada tem o dever de reconhecer que somente existimos como manifestações do brilho da vinda de Cristo. Aqueles que entram na vida dele passam a ser uma brigada de luz. Em outras palavras, se não cerrarmos fileiras em torno de sua glória, todos os nossos esforços para mobilização serão em grande parte inúteis. É por isso que estudamos o jejum de Jesus, porque o jejum proporciona uma âncora para nossa submissão a Cristo. Precisamos viver empiricamente em Cristo, embora existamos posicionalmente em Cristo. O propósito é não submeter nenhuma parte de nós na terra que não tenha sido submetida no céu. Lá, a autoridade de Cristo por meio de nós não tem impedimentos, é completa. Além do mais, o jejum de Jesus não foi apenas uma dieta rigorosa acompanhada de algumas duras tentações, foi um encontro escolhido, foi o Espírito quem quis. Ele quer isso para você também. Esse fato nos liberta de um método ultrapassado e ritualista e nos leva a um jejum prolongado na confiança do desejo profundo de Deus por nós. Isso libera novos caminhos de graça em nossa vida. Amigo, o jejum não se contrapõe à graça, o jejum depende completamente dela. Se você já sentiu o desejo de jejuar, pode ter certeza de que não se trata de uma tentação do diabo. É necessário receber graça para comer ou ver televisão. Não. Por outro lado, a graça é absolutamente necessária para restrição e oração. O segredo, então, não está na força de vontade, mas no prazer do resultado quando nosso coração se abre mais ao Espírito de Deus. Quando me isolo da graça necessária para jejuar e orar, reduzo um pouco de minha capacidade de sentir Deus. Na verdade, eu devo sentir mais, meu espírito foi feito para sentir mais, no entanto, parece que estou trocando uma internet de fibra ótica por um modem de discagem. Os que amam a graça nunca têm medo da festa do jejum porque lá, de modo quase único, você descobre seu lugar na mesa do entusiasmo sem reservas. Essa, meu amigo, é a graça verdadeiramente radical. Você quer experimentar todas as coisas profundas de Deus que puder. Algumas são reservadas àqueles que praticam a graça do jejum. Embora o hábito do jejum seja bonito e bíblico, o jejum escolhido é uma missão fundamental porque representa o anseio do Pai para que o ministério completo e dinâmico de Jesus seja multiplicado em todo o território e domínio. Portanto, a resposta correta é a resposta agora. Dessa forma, o Espírito está mais uma vez meditando e respirando por toda a terra, calando o corpo de Cristo a um jejum prolongado para que possamos desafiar os poderes e emergir com autoridade. O Espírito fez isso recentemente por meio de Hall e Bright. Ouso acreditar que o Espírito está prestes a agir de novo, porque a madrugada já está rompendo. Na verdade, o jejum de Jesus completa de modo dinâmico o circuito dos jejuns parciais e particulares que estudamos até agora. Pense nisto. Jesus completou o triunfo militar do jejum de Daniel vencendo Satanás no deserto. Jesus completou o jejum de Moisés introduzindo uma nova aliança. Jesus completou o sucesso de Elias posicionando sua vida para produzir muitos outros filhos e filhas. Jesus completou o jejum de Esther trazendo libertação radical a Israel. No ministério da grande colheita que se seguiu, a nação foi salva. Em outras palavras, o jejum de Jesus é o ponto culminante de todos os outros jejuns bíblicos. Há muito mais a ser dito e, de fato, muitos livros têm explorado esses temas. Meu objetivo não é expor uma teologia sistemática, mas apresentar os pontos principais da revelação a respeito do verdadeiro poder do jejum de Jesus. Portanto, resumindo rapidamente, o jejum de Jesus. 1. É um jejum escolhido porque é grandemente desejado pelo Espírito Santo. Não é jejum de rotina, mas um chamado à filiação. 2. Está fundamentado no amor incondicional e na aprovação do Pai. O amor forma a identidade, mas o jejum de Jesus a define. 3. Centraliza o ouvido do discípulo na voz do Pai. 4. Produz autoridade interior pela virtude de submissão a Deus e restrição dos apetites humanos, expurgando a alma da incredulidade por meio da confiança no tempo e nas promessas de Deus. 5. Derrota o homem forte em termos pessoais. 6. Initigaranoses ontraianjos e principados. 7. Prepara o caminho para o evangelismo em massa, acompanhado de sinais e maravilhas. Nós não completamos os itens listados, acreditamos naquele que os completou para nós. O jejum de Jesus gira realmente em torno de Jesus jejuar por nosso intermédio. É fácil fazer isso? Nem um pouco. Seremos provados também.
As táticas de Satanás serão semelhantes àquelas que Cristo enfrentou para abalar nossa identidade. Ele usará a fornalha árida do deserto, estresse, conflito, fome, pressão emocional, promessas não cumpridas e mentiras astutas para nos fazer duvidar de nossa filiação. É nossa confiança permanente na obra consumada de Cristo, não 10, 20 ou 40 dias sem comer, que nos permitirá ver e administrar o grande movimento do Espírito Santo. Em Lucas 18,8, Jesus não perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará jejum e oração na terra. Não, ele perguntou: encontrará fé na terra? Reduzido à sua fórmula mais simples, o jejum ajuda-nos a voltar à realidade, ou melhor, passar da realidade à esfera da fé. É por isso que o jejum é para nós, não para Deus. Quando vemos através e dentro de nossa verdadeira posição de união com Cristo, podemos ministrar com autoridade e compaixão para libertar os outros. É comum isso simplesmente não acontecer sem o jejum porque nosso foco se torna obscurecido pelas ocupações diárias e apetites da esfera terrena. A oração combinada com o jejum reajusta nosso ritmo à cadência do Espírito. Esse é o significado de ser levado pelo Espírito. A vida levada pelo Espírito. Lembre-se, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Deus criou a descendência de Adão para ser conduzida pelo Espírito de modo muito semelhante ao motor a gasolina que funciona com gasolina e o motor a diesel que é movido por diesel. Jesus veio para reivindicar essa capacidade humana inata. Portanto, não foi por acaso que o início de seu ministério foi um ato levado pelo Espírito. Como o último Adão, ele entrou no deserto com os pulmões cheios do sopro divino, um processo que nunca para até que, depois de entregar seu espírito de volta ao Pai, ele expirou. Lucas 23,46. Em contraste, Adão perdeu o direito de receber o sopro divino e fez que todos os seus descendentes fossem movidos ou conduzidos por uma natureza carnal infestada de impulsos egoístas. A perversidade é uma das muitas consequências. Quando repreendeu a ideia errada de seus discípulos, Jesus estava falando à nossa geração tanto quanto a deles. Em certa medida, nossa geração perversa e incrédula só será curada se decidirmos que o tempo no deserto acompanhado de jejum e oração é um objetivo que valerá a pena. Se fizermos isso, estaremos em boa companhia não apenas com os santos da antiga aliança, mas também com não menos que a figura do apóstolo Paulo. Pense na revelação incrível na qual Paulo andou. Na parte inicial de Gálatas, ele revela como a recebeu diretamente de Jesus. Paulo andou com Jesus, chegou a conhecê-lo pessoalmente, e o impacto foi tão profundo que Paulo disse que não era ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Com tão grande revelação, por que nos preocupar em jejuar? A resposta é ler a equação no reverso, porque Paulo também disse aos coríntios que muitas vezes fiquei em jejum, 2 Coríntios 11,27. Precisamos de um teólogo para ligar esses pontos. Paulo andou em contínua revelação e comunhão, fazendo um jejum rotineiro para manter a alma em um estado de máxima sensibilidade a Deus. É por isso que, se você ler um livro hoje que diga que não precisamos mais jejuar e orar, deve tomar muito cuidado com essa mensagem, porque o autor talvez não tenha experimentado a maneira profundamente renovadora e neutralizante na qual o jejum nos faz voltar à existência verdadeira, levada pelo Espírito. Muitas outras disciplinas contribuem para essa dinâmica, mas o jejum é único em seu potencial individualizado. É também por isso que o jejum em conjunto contém poder atômico, porque o poder multiplicado de muitas identidades de filiação entrando no lugar da fé é tremendo. Mais trágico ainda é que o jejum prolongado tem sido grandemente negligenciado na experiência cristã histórica. Da mesma forma que os dons do Espírito, qualquer pessoa que diga que o jejum não é necessário deve falar isso por falta de experiência. Meu amigo, não amadurecemos além dessa disciplina. O jejum é mais necessário que nunca. Uma das funções principais da redenção é nos trazer de volta para sermos levados pelo Espírito, porque o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,16, 17a. Os herdeiros compreendem Jesus em um nível além do discipulado de rotina. Se isso acontecer em termos globais no futuro próximo, creio que um novo movimento Jesus não será apenas provável, mas inevitável. Notas do capítulo 10. Nota 1 Sanford John Loran. Healing the Nations, a Global Call to Intercession.
Grand Rapids, Michigan, chosen 2000, page 98. Note 2, Billheimer, destined for the throne, pages 37 to 38.